Reflexão bíblica. Evangelho de João. Capítulo 21. João 21. Restauração de Pedro por Jesus com grandes lições. João 21 é um capítulo profundo e revelador que retrata a restauração de Pedro por Jesus após a ressurreição. Este momento não é apenas sobre o perdão, mas também sobre a reafirmação do propósito e da missão que Jesus confere a Pedro, um dos seus discípulos mais próximos. A interação entre Jesus e Pedro revela a imensa misericórdia do Senhor, que nos chama de volta mesmo após nossas falhas. Neste estudo, vamos mergulhar nas lições preciosas que essa passagem nos ensina, refletindo sobre como podemos nos deixar guiar pelo amor de Cristo em nossas próprias jornadas. Através dessa análise, entenderemos melhor o convite de Jesus para vivermos de forma autêntica e comprometida com a nossa fé. Prepare-se para descobrir como a restauração de Pedro pode ser um modelo para todos nós, incentivando-nos a seguir firme na nossa caminhada com Cristo. Contexto histórico. O capítulo 21 do Evangelho de João se passa após a ressurreição de Jesus, um momento crucial que marca a transição entre a vida terrena de Cristo e a missão da Igreja. Este período é caracterizado por incertezas e medos entre os discípulos, que se encontravam desorientados e questionando seu futuro após a crucificação do Mestre. Pedro, em particular, havia negado Jesus 3 vezes, e essa traição deixou uma marca profunda em seu coração. O cenário é às margens do Mar da Galileia, onde muitos dos discípulos, incluindo Pedro, retornaram à sua antiga profissão de pescadores. Esse retorno simboliza a luta interna dos discípulos em lidar com a culpa e a frustração após a morte de Jesus. Nesse contexto, a aparição de Jesus, onde ele restaurou Pedro, trouxe esperança e renovação, mostrando que o propósito de Deus para os seus seguidores ainda estava vivo. Essa passagem não só destaca a restauração pessoal de Pedro, mas também estabelece a base para sua liderança futura na igreja primitiva, enfatizando o perdão e a nova missão que Jesus confiou a ele e aos demais discípulos. Versículos 1 ao 13. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Eles saíram, e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas, vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então, disse-lhe Jesus, filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e pegou o pão, e deu-lhe, e, semelhantemente, o peixe. Versículo 1. O encontro de Jesus com os discípulos no mar de Tiberíades. Após o término da festa dos pães sem fermento, que durou uma semana, os discípulos deixaram Jerusalém e começaram sua jornada de volta para Galileia.
Essa festa era uma celebração importante para o povo judeu, e seu encerramento marca uma transição significativa na vida dos discípulos. Eles estavam se afastando do lugar onde viveram os momentos de maior tensão durante a crucificação de Jesus e retornando a um ambiente mais familiar e seguro. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao Mar de Tiberíades. O Mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, é um local repleto de memórias para os discípulos, onde muitos de seus primeiros encontros com Jesus ocorreram. Este reencontro é vital, pois não apenas demonstra a continuidade da presença de Jesus após a ressurreição, mas também reforça a relação íntima que ele tinha com seus seguidores. Ao aparecer no mar, Jesus estava simbolicamente guiando os discípulos de volta à sua missão, lembrando-os de que sua jornada de fé estava longe de terminar. Essa interação não apenas destaca a importância do local, mas também ressalta o propósito do Senhor em restaurar e reencorajar seus discípulos nesse momento crucial. Versículo 2. Os discípulos e a presença de Jesus. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, são mencionados nos evangelhos sinóticos, como em Mateus 4 verso 21, onde é revelado que eram pescadores antes de serem chamados por Jesus para serem seus discípulos. Esses dois irmãos não apenas compartilhavam laços de sangue, mas também uma forte ligação profissional, pois eram sócios de Simão Pedro na atividade pesqueira. Lucas destaca essa parceria, ressaltando que, antes de seu chamado, eles estavam juntos em sua empresa de pesca, ver nota em João 1 verso 40. Essa relação preexistente entre os discípulos demonstra que Jesus não apenas escolheu pessoas aleatórias, mas aqueles que já tinham uma conexão e experiência de trabalho em equipe. Assim, os laços formados nas redes de pesca serviriam como um modelo para a união e colaboração que deveriam ter em sua nova missão de espalhar o Evangelho. Essa dinâmica de grupo é essencial para entendermos como Jesus utilizou as experiências anteriores dos discípulos em seu ministério. Versículo 3. A frustração da pesca infrutífera. No contexto desse versículo, é importante notar que, tradicionalmente, a pesca era realizada à noite. Isso se devia a vários fatores: a temperatura mais amena, que facilitava a atividade, e a presença do peixe próximo à superfície, o que tornava a captura mais fácil. De acordo com Lucas 5 verso 5, essa prática estava bem estabelecida entre os pescadores da época. A pesca noturna também oferecia a vantagem de que o peixe poderia ser vendido fresco no mercado logo pela manhã, garantindo assim um produto de qualidade e um melhor preço. Neste momento, quando Simão Pedro disse, "Eu vou pescar", ele e os outros discípulos estavam retornando a uma atividade que conheciam bem, possivelmente buscando um senso de normalidade após a ressurreição de Jesus. No entanto, a noite de pesca foi frustrante, pois não pegaram nada. Essa experiência reflete a luta humana e a sensação de impotência que muitos enfrentam em momentos de transição e incerteza. Apesar de suas habilidades e da familiaridade com a pesca, a falta de sucesso naquela noite destaca a necessidade da orientação divina em todas as áreas de nossas vidas. Essa passagem nos lembra que, mesmo nas tarefas mais comuns, devemos depender da sabedoria e da providência de Deus. Versículos 4 ao 8. O encontro transformador na praia, reconhecimento de Jesus. A expressão "o discípulo a quem Jesus amava" é frequentemente associada a João, o filho de Zebedeu, que é um dos 7 discípulos mencionados no versículo 2. Essa identificação é sustentada pelo fato de que João, como autor deste evangelho, tinha um relacionamento especial com Jesus, frequentemente evidenciado em suas narrativas. A cena se desenrola após uma noite frustrante de pesca, onde os discípulos não conseguiram capturar nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Quando ele perguntou se tinham algum alimento, eles responderam negativamente. Em seguida, Jesus os instruiu a lançar a rede ao lado direito do barco.
A obediência a essa orientação resultou em uma pesca tão abundante que eles não conseguiam puxar a rede, demonstrando o poder de Jesus e sua capacidade de prover. É então que o discípulo amado identifica Jesus, proclamando: "É o Senhor." Essa revelação é um momento crucial, levando Pedro a agir imediatamente, cingindo sua capa e lançando-se ao mar para encontrar seu mestre. Esse episódio ressalta a importância da obediência e do reconhecimento de Jesus em nossas vidas. Versículo 9. O significado das brasas no encontro com Jesus. A menção das brasas nessa passagem evoca um simbolismo profundo e significativo. Quando os discípulos chegaram à praia, viram ali brasas, um peixe e pão, criando uma cena que remete a momentos anteriores da vida de Pedro. Essa referência às brasas pode ser conectada ao episódio em João 18, verso 18, onde Pedro, após a prisão de Jesus, se aquecia ao redor de brasas enquanto negava conhecê-lo. Esse detalhe nos convida a refletir sobre a relação entre essa cena e a restauração de Pedro. Ao se deparar com as brasas novamente, Pedro não apenas se lembra de sua falha, mas também é convidado a reatar seu relacionamento com Jesus, que lhe oferece não apenas um peixe, mas também um novo começo. As brasas, portanto, simbolizam tanto a fragilidade humana quanto a graça do Senhor que nos chama de volta, independentemente de nossos erros. É um lembrete poderoso de que, mesmo em nossos momentos de fraqueza, Jesus está sempre pronto para nos restaurar e nos alimentar com sua misericórdia. Versículos 10 e 11. A colheita dos peixes, sinais de obediência a Jesus. O número 153 que aparece nesta passagem tem gerado diversas interpretações simbólicas ao longo dos anos, com muitos estudiosos buscando um significado mais profundo. No entanto, a evidência sugere que esse número representa o total exato de peixes capturados pelos discípulos. Essa interpretação é apoiada por outras passagens do Evangelho de João, onde números que indicam grandes quantidades são usados com um significado literal, como podemos ver em João 2 verso 6, que fala sobre os 6 potes de água que Jesus transformou em vinho. Além disso, o fato de a rede não ter se rompido, mesmo com a grande quantidade de peixes, ressalta o poder de Deus. Este milagre não só demonstra a habilidade de Jesus em prover, mas também simboliza a abundância que ele traz para nossas vidas. A coleta dos peixes é um lembrete de que, quando seguimos as orientações do Senhor, somos recompensados além do que poderíamos imaginar. É um testemunho da fé dos discípulos e da presença constante de Jesus em suas vidas. Versículos 12 e 13. A comunhão com o Senhor e o convite para jantar. Quando Jesus disse: "Vinde e jantai", ele não apenas convidou os discípulos para uma refeição, mas também desempenhou o papel de um anfitrião judeu que oferece hospitalidade e bênçãos. Ao pegar o pão e o peixe e entregá-los aos seus discípulos, Jesus estava seguindo uma tradição rica no contexto judaico, onde o ato de abençoar a comida era um momento importante de reconhecimento e gratidão a Deus, como evidenciado em João 6 verso 11. Essa ação não só mostra o cuidado de Jesus com seus discípulos, mas também reflete seu papel como provedor. Além disso, o fato de que nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: "Quem és tu?", revela a reverência que sentiam diante de sua presença. Eles já sabiam em seu coração que estavam na presença do Senhor, mesmo sem confirmação verbal. Essa interação destaca a intimidade que Jesus tinha com eles e a maneira como ele se importava em restaurar não apenas a fé deles, mas também a comunhão que tiveram com ele. A refeição que Jesus preparou simboliza a abundância e a comunhão que ele oferece a todos os que o seguem. Essa cena não é apenas um milagre de provimento, mas também uma reafirmação da relação íntima entre o Senhor e seus discípulos. Em momentos de incerteza, como os que eles enfrentavam, Jesus se apresenta como cuidador e amigo fiel, reforçando a importância da comunidade e da partilha em nossa caminhada de fé. Versículos 14 ao 25. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos.
Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: Tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas, quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E falou isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E, tendo falado isso, disse-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que também se reclinara sobre o seu peito na ceia, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e o que fará a este homem? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. Então, divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e escreveu estas coisas, e nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. Versículos 14 e 15. A restauração de Pedro e o chamado ao cuidado. A menção a Simão, filho de Jonas, nos recorda o papel fundamental de Pedro entre os discípulos de Jesus. Ver nota em João 1 verso 42. Nesta passagem, Jesus faz uma pergunta profunda e reveladora a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Aqui, a palavra agapás se refere a um amor fraternal e incondicional, sugerindo que Jesus está questionando se Pedro o ama mais do que os outros discípulos, ou até mesmo mais do que seu antigo estilo de vida como pescador. Essa dúvida que Jesus levanta é crucial, pois desafia Pedro a refletir sobre seu compromisso e amor por Cristo. É importante notar que, ao longo da narrativa, Jesus se dirige a Pedro em momentos críticos, especialmente após a ressurreição, enfatizando a importância de restaurar e reafirmar a fé de Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes antes da crucificação. Essa conversa acontece após o jantar, o que reforça a ideia de comunhão e intimidade entre Jesus e seus discípulos. Ao final da pergunta, Jesus ordena a Pedro: Apacenta os meus cordeiros, o que indica que Pedro tem uma missão especial de cuidar e guiar os seguidores de Cristo. Portanto, essa passagem não apenas destaca a restauração de Pedro, mas também a confiança que Jesus deposita nele como líder entre os discípulos. Versículos 16 e 17. A restauração e a comissionamento de Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes durante o julgamento, conforme relato em João 18 versos 15 ao 18. Este momento de negação deixou marcas profundas no coração do apóstolo, gerando um sentimento de culpa e arrependimento. Agora, após a ressurreição, Jesus intencionalmente faz a mesma pergunta 3 vezes: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Essa repetição não é acidental, ela serve para restaurar Pedro, proporcionando-lhe a oportunidade de reafirmar seu amor e compromisso com o Senhor. Cada resposta de Pedro é uma afirmação de sua dedicação, onde ele diz: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus responde: Então,
com um chamado claro: apacenta as minhas ovelhas e apacenta os meus cordeiros, confiando a Pedro a responsabilidade de cuidar do rebanho espiritual. Essa dinâmica não só reitera a importância do amor de Pedro por Cristo, mas também sublinha a necessidade de liderança e cuidado com a comunidade de fé. O fato de Pedro ter se entristecido ao ouvir a pergunta pela terceira vez reflete a profundidade de sua luta interna. Ele reconhece que seu amor deve ser genuíno e que seu compromisso com Jesus vai além das palavras, pedindo a Jesus que confirme seu conhecimento sobre seu amor. Assim, esta passagem é um poderoso testemunho da graça restauradora de Jesus e do chamado contínuo ao serviço no Evangelho, destacando a importância do amor e da liderança na missão de Deus. Versículo 18. O destino de Pedro e a profecia de Jesus. A expressão "estenderás as tuas mãos" refere-se ao ato da crucificação, onde as mãos e braços da pessoa são estendidos e pregados na cruz, simbolizando a dor e o sacrifício que Jesus enfrentou por amor à humanidade. Nesse contexto, Jesus profetiza a Pedro que, embora ele tenha liberdade em sua juventude para se mover e agir como quiser, chegará um momento em que ele será levado a situações de sofrimento e entrega. Este levar-te-á para onde não queres sugere que Pedro enfrentaria um destino de martírio, algo que ele não escolheria por si mesmo. De acordo com a tradição cristã, Pedro optou por ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu Senhor, Jesus. Essa escolha reflete sua profunda humildade e reconhecimento da grandeza do sacrifício de Cristo. Assim, a predição de Jesus sobre o futuro de Pedro não apenas revela a natureza de seu ministério, mas também enfatiza o chamado à disposição para sofrer em nome do Evangelho, reforçando a importância da fé e da obediência a Deus até o fim. Essa passagem também destaca a transformação de Pedro, que, após sua negação, se tornaria um pilar da Igreja, pronto para enfrentar qualquer desafio por amor a Cristo e ao seu rebanho. Versículo 19. A morte de Pedro e a glorificação de Deus. A expressão "significando com que morte havia ele de glorificar a Deus" se refere à maneira como Pedro morreria, o que é uma ligação clara com a passagem em João 12 verso 33, onde se fala sobre a morte de Jesus. Essa conexão entre as mortes de Jesus e Pedro destaca que ambos glorificaram a Deus de maneiras distintas. Jesus, como o Cordeiro de Deus, entregou sua vida pelos pecados do mundo, conforme mencionado em João 1 verso 29, cumprindo assim o plano de redenção. Por outro lado, Pedro, que seguiu Jesus e se tornou um dos líderes da igreja primitiva, também enfrentaria a morte como mártir, dando sua vida em testemunho de sua fé e comprometimento com o Senhor. Essa dedicação até o fim é um exemplo poderoso para todos os crentes. Além disso, a instrução final de Jesus a Pedro, "segue-me", não só reafirma seu chamado, mas também o direciona a seguir o exemplo de sacrifício e obediência de Cristo, levando a mensagem do Evangelho até as últimas consequências. Essa passagem nos convida a refletir sobre nossa própria disposição de seguir Jesus e glorificar a Deus em nossas vidas. Versículo 20. O discípulo amado de Jesus que seguia Pedro. O discípulo a quem Jesus amava é uma referência a João, o filho de Zebedeu, que é considerado o autor deste evangelho. Essa designação especial destaca a relação íntima e profunda que João tinha com Jesus. Em João 13 verso 23, ele é descrito como alguém que se reclinou no peito de Jesus durante a última ceia, simbolizando uma proximidade tanto emocional quanto espiritual. Essa conexão revela o coração de um discípulo que não apenas seguia Jesus, mas também desfrutava de uma amizade especial com ele. Nesse versículo, quando Pedro se volta e vê João seguindo-os, é importante notar que a presença deste discípulo não é meramente um detalhe, mas um reflexo do amor e da confiança que Jesus tinha em João. O fato de ele ter feito a pergunta sobre a traição durante a ceia também sugere sua coragem em abordar temas difíceis e sua busca sincera pela verdade.
A menção de João reforça a ideia de que a comunidade de fé é composta de relacionamentos profundos, onde cada discípulo desempenha um papel único na história de Jesus e na propagação de seu evangelho. Versículos 21 ao 23. Esclarecendo o destino do discípulo amado. Os versículos finais do Evangelho de João têm a função de esclarecer mal-entendidos sobre as palavras de Jesus. Assim como no final do Evangelho de Mateus, que desmentiu o boato de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, Mateus 28 versos 11 ao 15, João procura corrigir a ideia de que Cristo havia prometido que o apóstolo João viveria até a sua volta. Na frase, Senhor, e o que fará este homem? Pedro expressa curiosidade sobre o destino de João. Jesus responde, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. Essa resposta não indica que João não morreria, mas reafirma a individualidade do chamado de cada discípulo e a importância de seguir Jesus, independentemente do que aconteça com os outros. Essa resposta de Jesus enfatiza que cada um tem seu próprio caminho a seguir na fé, e que a responsabilidade de Pedro é seguir a Jesus, sem se preocupar com os planos para os outros. Portanto, o versículo final busca desfazer rumores e focar na missão individual de cada crente, reafirmando o compromisso com o Senhor, o Criador e o Altíssimo. Versículo 24. O testemunho do discípulo amado sobre Jesus. A expressão, este é o discípulo, é uma maneira pela qual o autor do Evangelho se refere a si mesmo na terceira pessoa. Este discípulo é identificado como o discípulo a quem Jesus amava, João 13 verso 23, uma designação que ressalta um relacionamento especial com o Senhor. Acredita-se que este discípulo seja João, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos, que utiliza o termo o discípulo amado para enfatizar a intimidade de sua ligação com Jesus. Essa escolha de palavras revela não apenas humildade, mas também uma conexão profunda com o Mestre. Além disso, o autor frequentemente usa a primeira pessoa do plural, nós, como uma forma de se incluir na comunidade de crentes que lê suas palavras, criando um elo entre ele e sua audiência. Ao afirmar que nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, João fortalece a credibilidade de suas palavras, assegurando que suas experiências e relatos são dignos de confiança. Essa conexão pessoal e coletiva ajuda a transmitir a mensagem central do Evangelho, convidando todos a reconhecerem a verdade do testemunho sobre Jesus e a sua obra redentora. Essa estratégia narrativa é eficaz para engajar os leitores e incentivá-los a refletir sobre sua própria relação com o Senhor, o Criador e Altíssimo. Versículo 25. O infinito testemunho das obras de Jesus. João, o autor do Evangelho, compreendeu a imensidão do ministério de Jesus e a quantidade de eventos significativos que ocorreram durante sua vida. Ele afirma, e há ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Com isso, João destaca que, diante de tantos milagres e ensinamentos de Cristo, era necessário ser seletivo ao escolher quais aspectos relatar. Ele já havia exposto a intenção do seu livro em João 20 versos 30 e 31, onde menciona que os sinais registrados tinham como objetivo levar os leitores a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, possam ter vida em seu nome. Portanto, a escolha cuidadosa de João em apresentar apenas os eventos mais significativos serve para reforçar a importância e a profundidade do testemunho que ele compartilha. Assim, o Evangelho de João não é apenas um relato histórico, mas uma ferramenta poderosa para a edificação da fé, mostrando que, mesmo com um volume imenso de ações de Jesus, ele fez escolhas que enfatizam o propósito divino e a mensagem de salvação. Conclusão. Concluímos neste estudo de João 21 que este capítulo final do Evangelho de João não apenas encerra a narrativa sobre a ressurreição de Jesus, mas também reforça a importância do amor e da missão dos discípulos.
A interação entre Jesus e Pedro, marcada por perguntas que reafirmam o amor e a responsabilidade, evidencia que o verdadeiro amor por Cristo é demonstrado por meio do cuidado com os outros, simbolizado pela metáfora de apacentar as ovelhas. Além disso, as referências ao discípulo amado ressaltam a intimidade do relacionamento de João com Jesus e seu papel como testemunha da verdade. Ao expressar que havia muitas outras coisas que Jesus fez, João nos lembra da profundidade e abrangência das ações de Cristo, sugerindo que a experiência com o Senhor é tão rica que não poderia ser totalmente capturada em palavras ou páginas. Assim, o capítulo nos chama a refletir sobre nosso próprio compromisso com Cristo e a forma como demonstramos esse amor em nossas vidas, convidando-nos a segui-lo e a cumprir a missão que ele nos confia. Que possamos, como João e Pedro, viver em obediência e amor, compartilhando as boas novas do Evangelho e cuidando uns dos outros na fé. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.